nós estamos recebendo agora a visita do vereador Alexandre Matias, do PSDB. Vamos falar sobre a decisão dele de deixar a Secretaria de Educação aqui em Blumenau. Vereador, bom dia, muito obrigado pela atenção com a gente. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho, falar do meu retorno à Câmara de Vereadores, falar também de todos os avanços que nós conseguimos durante o período que eu estava à frente da Secretaria Municipal de Educação, deixar como forma do nosso trabalho aí para a nossa rede, para os nossos profissionais de educação, para os nossos estudantes, e agradeço muito a oportunidade do convite. Vereador, a saída do senhor do cargo de secretário de Educação pegou muita gente de surpresa, até pelas manifestações do senhor, sempre de dar continuidade a esse trabalho que o senhor vinha realizando com o governo anterior. E gerou desconfiança quanto ao real motivo após algumas notícias sobre licitação de uniforme, rompimento de contrato com merenda escolar. Por isso a gente trouxe o senhor até aqui, né? Convidou o senhor para vir aqui para esclarecer todas essas dúvidas. Com certeza, Jorge. Bom, eu nunca escondi de ninguém, né? Mesmo depois da eleição de 2024, onde nós conseguimos aí mais de 5.000 votos, 5.037 votos. Fomos o 5º vereador mais votado da cidade. Uma eleição difícil, mas que nós, com certeza, também fomos avalizados na urna pelo nosso trabalho enquanto gestor da Secretaria Municipal de Educação. E nunca escondi de ninguém a minha vontade em permanecer à frente da Secretaria. Infelizmente, a vida às vezes nos coloca com alguns desafios pessoais que acabam bagunçando um pouquinho o nosso planejamento pessoal. E eu tenho dito isso na minha família, né, de que os planos de Deus estão acima dos nossos planos pessoais. E, infelizmente, em função de uma situação de saúde familiar, conversando com a minha família, eu decidi de que o melhor caminho para esse momento da minha vida pessoal seria o retorno à Câmara Municipal de Blumenau, em função da grande demanda que a Secretaria Municipal de Educação acaba consumindo do gestor público municipal. Então, a minha jornada enquanto secretário municipal de Educação, ela era de 12, 13, às vezes 14 horas de trabalho por dia, e isso faz com que o gestor acabe abdicando da presença em casa, abdicando da presença familiar, e nesse momento é necessário essa minha dedicação maior às questões familiares. Então, por esse motivo, eu decidi de retornar à Câmara de Vereadores, onde nós também temos um trabalho bastante árduo, mas na Secretaria nós temos um trabalho mais complexo, onde nós trabalhamos com mais de 5.000 servidores, quase 40.000 estudantes e uma rede com 131 unidades sob a responsabilidade do gestor. Então, diante disso, a gente decidiu do retorno à Câmara de Vereadores. Eu entendo perfeitamente, né, algumas narrativas que foram construídas tentando achar um motivo diferente desse que eu estou colocando para a minha saída da secretaria. E, obviamente, que quando se traz alguma afirmação, eu repato com fatos. Por exemplo, foi ventilado em algum meio de comunicação de que eu haveria saído em função de um processo licitatório dos uniformes. Não faz sentido, por quê? Porque esse processo licitatório ele começou ainda no ano de 2024, em outubro de 2024, e em dezembro ele teve um questionamento por parte do Tribunal de Contas, que é muito importante deixar claro que o Tribunal de Contas, em momento algum, pediu para suspender o processo da compra dos uniformes. Eu particularmente, como gestor da pasta, por precaução, pedi para que o processo fosse pausado,
fui pessoalmente até o Tribunal de Contas do Estado, lá em Florianópolis, conversar com a conselheira responsável pelas contas da cidade de Blumenau, expliquei pessoalmente para ela, tirei as dúvidas com os assessores e respondi o ofício que me foi encaminhado com essas argumentações. Então não faz sentido esse ser o motivo, sendo que o prefeito Egídio fez a transição, tinha conhecimento dessa situação, e tanto é que a decisão da continuidade se deu em janeiro, em conversa com o atual prefeito, da decisão que nós já havíamos conversado com o Tribunal de Contas. Então esse é um assunto, né, um motivo que cai por terra em função disso, da mesma forma com que a relação da merenda. A questão da merenda, quando retornei à secretaria, né, saí em abril para disputar a eleição, em função do regimento eleitoral, e retornei no dia 16 de outubro. Quando retornei à secretaria, me deparei com o contrato da merenda praticamente exaurido com relação à quantidade, em função do aumento de estudantes que nós tivemos na rede, em função do aumento de serviços que nós temos também oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, as escolas bilíngues, por exemplo, a educação em tempo integral, fazendo com que os estudantes permaneçam mais tempo dentro da escola e, consequentemente, se alimentando mais vezes também dentro da escola. Isso fez com que o quantitativo do contrato acabasse antes do que o planejado inicialmente. Automaticamente, nós garantimos que essa alimentação ela fosse até o final do ano letivo, em dezembro, e automaticamente, naquele momento, ainda em dezembro do ano passado, nós já fizemos a comunicação à diretoria de compras da Secretaria Municipal de Administração de que nós precisaríamos fazer um novo processo licitatório para a aquisição desse serviço num quantitativo a maior para suprir a nossa necessidade atual. Então, também não fecha essa informação de que eu saí da secretaria por qualquer situação relacionada à merenda. Vi também uma outra situação com relação a processos licitatórios, né, querendo macular a minha imagem de que a empresa que ganhou os processos licitatórios para a construção e reforma de alguns centros de educação infantil e escolas teria relação comigo. É um absurdo isso, porque a justificativa que se deu para querer linkar uma justificativa de que essa empresa ganhou esse processo por uma ligação comigo é uma amizade no Facebook. Então é um absurdo isso, né? Eu tenho mais de 5 mil amigos no Facebook, alguns não conheço as pessoas, sabem quem eu sou, mas eu não sei quem elas são. E mais, né? Esses processos licitatórios aconteceram antes da minha chegada na Secretaria Municipal de Educação, então cronologicamente também isso não faz o menor sentido. Então eu trato com naturalidade, né, esses apontamentos que foram feitos, mas a realidade é a que eu falei, nesse momento, priorizando, né, a minha família que sempre me apoiou nas minhas decisões como homem público, sempre entendeu e me deu força nos momentos que, em função do meu trabalho, eu não estava no seio do lar, não estava junto do convívio deles, mas que mesmo assim me apoiavam para que eu continuasse executando, né, o melhor para a nossa cidade. Então, a realidade, a verdade, ele é simples e é isso que aconteceu. O ex-vereador Tuca divulgou vídeos em redes sociais fazendo críticas às reformas feitas em algumas escolas, né? Ele esteve em uma escola, mostrou lá a situação da área reservada à merenda escolar, que não tem mais equipamento nenhum, né, mostrando uma dúvida, né, sobre realmente se até segunda-feira isso será possível de ser feita a merenda escolar. E também algumas situações em reformas, né, criticando muito, né. O senhor teve algum problema com o vereador na época em que ele estava no parlamento? Não, Ou como é que o senhor vê essas críticas? Não, meu problema com o Tuca não tem qualquer problema. Aliás,
Ou o Tuca, ou o Partido Novo, ou algo assim. Não, com ninguém. Eu acho que o vereador Tuca, ele fazia, né? Ele não teve êxito na eleição do ano passado, mas ele fazia um trabalho importante de fiscalização ao governo público municipal, uma atribuição do vereador, mas é importante também que a gente faça alguns apontamentos. Primeiro, com relação à reforma da escola. A reforma ainda está acontecendo. O que aconteceu foi que nós tivemos que trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então, nós fizemos primeiro a reforma do espaço onde já existia, né? Então, nós reformamos o espaço da escola onde já existia e liberamos esse espaço reformado para que as crianças, os estudantes, utilizassem ao mesmo tempo em que a obra continuava num outro lugar, na construção de novas salas de aula. Importante nós salientarmos que ali está sendo construído 9 salas de aula para aumentar a nossa possibilidade de atendimento à comunidade. Estamos falando da Oscar Umberral, né? Que foi o vídeo que ele publicou agora recentemente. Exato. Né? Então, além da construção dessas salas de aula, que estão acontecendo e que nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, né? A nossa vontade, a nossa cobrança com a empresa é para que isso aconteça, e também a reforma da quadra coberta antiga e a construção de uma nova, de um novo ginásio fechado, coberto naquela estrutura. O que é totalmente natural foi que quando se reformou a parte em que hoje as crianças estão utilizando, em função do uso, aquilo acabou se deteriorando novamente. Mas, volto a dizer, essa obra não está entregue 100%. Óbvio que antes de ser entregue 100%, a empresa vai ter que dar uma repassada por onde ela já fez, para deixar tudo dentro dos conformes. Então, é importante a fiscalização do ex-vereador Tuca, mas é muito importante que a comunidade blumenense saiba que a obra ainda não está inaugurada. A empresa ainda está trabalhando e tudo será refeito dentro do que preconiza a gestão pública com eficiência. É isso que, quando eu estava à frente da secretaria, nós preconizava, e eu tenho certeza absoluta que é isso que o prefeito Egídio, a vice-prefeita Maria Regina, a secretária Simone e toda a equipe da CEMED preconizam. Então, é uma obra que ainda está em andamento, ela não foi finalizada. E os problemas encontrados pelo vereador e mostrados no vídeo dele serão solucionados. É isso que, como vereador agora, eu também vou cobrar, para que tudo isso possa, no momento da entrega, da inauguração, estar 100% como os nossos estudantes ali da Oscar Umberral e os nossos profissionais de educação merecem. Como é que o senhor recebe essas dúvidas, vereador, né, da sua saída da Secretaria de Educação? Eu recebo de forma tranquila, Jorge. Quando a gente aceita, né, o desafio de ser um homem público, a gente também deixa de ser pedra e vira vidraça. Então, eu fico tranquilo, eu tenho a minha paz de espírito, a minha tranquilidade nas minhas tomadas de decisão. E reflexões e opiniões, isso sempre vai existir no mundo da política, no mundo público. Às vezes, algumas críticas e alguns questionamentos até maldosos do meu ponto de vista, mas isso faz parte da política. Infelizmente, isso sempre aconteceu e, às vezes, as pessoas acabam colocando as suas diferenças partidárias, ideológicas, acima até de qualquer coisa, para se criar um burburinho, uma dificuldade ou qualquer dúvida sobre A ou B. Mas eu, quanto a isso, tenho total tranquilidade. Fui reeleito, como eu disse, com mais de 5.000 votos. Isso, poucos vereadores na história da nossa cidade conseguiram a marca de 5.000 votos. Então, isso é um motivo de muito orgulho e, acima de tudo, muita responsabilidade, né, do que nós conseguimos enquanto gestor público municipal e da nossa responsabilidade agora como vereador para poder fiscalizar, ajudar, enfim, fazer o nosso papel de homem público na cidade de Blumenau. Assim que o senhor anunciou a sua saída, o governo municipal anunciou interinamente o nome de Simone Probst, que até então, né, era diretora-geral da Secretaria de Educação, para assumir a pasta. É um nome que pode vir a assumir oficialmente a Secretaria de Educação? Eu torço
particularmente, né, que essa interinidade ela possa virar uma permanência. Eu sou fã do trabalho da Simone, acho ela uma grande profissional. Antes, né, do início desse ano, até dezembro, ela estava como nossa diretora na Escola Básica Municipal Fernando Osterman, ali no Boa Vista, fez um trabalho maravilhoso, uma escola referência, um dos maiores IDEBs aqui da cidade de Blumenau. E a educação, com certeza, tem uma mulher de muita fibra, de muita garra, e que com certeza também deixará a sua marca à frente da Secretaria Municipal de Educação, ladeada pela diretora-geral agora, Mônica Deschamps, que era diretora da Educação Infantil, e que já demonstravam as duas aí uma sinergia muito interessante para a gente poder superar alguns desafios que nós temos sim na educação. Isso a gente não está aí para tampar o sol com a peneira. A gente conseguiu fazer muita coisa ao longo dos últimos anos, mas ainda, por se tratar da maior secretaria do município, é uma secretaria viva, né? Todos os dias, quando a gente chega na secretaria, a gente se depara com alguma complexidade, alguma demanda para ser resolvida, em função dessa grande quantidade aí de servidores, de unidades, de estudantes que nós temos na rede. Bom, o senhor chega na Câmara de Vereadores, retorna à Câmara de Vereadores no momento importante em que a mesa diretora, através do presidente Ito, anuncia uma nova, digamos, uma nova forma, né, de resolver o problema da sede própria, né, o sonho da sede própria da Câmara de Vereadores de Blumenau, que é a utilização de um prédio que hoje está à disposição da Secretaria de Educação, onde está o depósito, né, da Secretaria de Educação. E o senhor toma a palavra, então, para orientar o presidente da mesa diretora sobre um propósito daquela edificação, né? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Bom, Jorge, primeiro eu quero dizer de que em 2018 ainda, quando no meu primeiro mandato eu também coloquei o meu nome como candidato naquela oportunidade à presidência da Câmara, eu já dizia da importância do Poder Legislativo Municipal em ter uma casa própria, que no meu ponto de vista o aluguel é um dinheiro jogado fora e que nós precisamos sim, né, pela pujança da nossa cidade, termos uma Câmara de Vereadores com uma sede própria. Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade, que era a compra do imóvel do antigo BESC, no início da Rua 15, até pela questão de logística, proximidade com a prefeitura, um prédio histórico que nós, se tivéssemos adquirido, poderíamos, atrás, onde era o estacionamento do BESC, imobilizar um prédio, no meu ponto de vista, aí uns 4, 5 andares de estacionamento para poder melhorar a questão da acessibilidade a uma eventual Câmara de Vereadores. Após os 5 andares, o plano diretor ali permite fazer prédios altos, poderia ser construído mais andares para abrigar outras secretarias que hoje pagam aluguel dentro da prefeitura, e fazer ali, juntamente nessa sinergia com a prefeitura, uma região de atendimento ao público do setor público municipal. Passada essa possibilidade, o prédio foi vendido para uma empresa, se veio logo posteriormente a proposta do vereador Marcelo Lanzarin, em que posteriormente também o presidente Egídio conseguiu adquirir um terreno na Rua das Palmeiras, onde também tem a sua importância ali a permanência da Câmara de Vereadores, para que aquele centro histórico não morra. Por quê? Porque nós temos ali hoje, além da Câmara de Vereadores, nós temos a Celesc, que já anunciou que tem a intenção também de deixar aquele imóvel. Então, no meu ponto de vista, a Câmara de Vereadores perde muito. Cada vez que assume um presidente, se dá um cavalo de pau, buscando uma alternativa diferente, uma alternativa, né, sua, sem continuidade a um projeto. A sua digital, em vez de uma continuidade ao projeto, que talvez, se nós tivéssemos essa sensibilidade, nós já tivéssemos superado esse desafio. Exatamente. Vale lembrar, Jorge, que num passado não tão distante assim, mas os anos passam com uma velocidade
interessante, nós tivemos até um presidente que fez uma preda fundamental de onde seria uma eventual sede da Câmara, ali atrás da AMP, na transversal da Humberto de Campos. Então veja só como realmente cada mesa diretora nova quer deixar a sua marca, quer fazer o seu projeto de sede própria, o que acaba atrasando todo esse projeto e fazendo com que nós permaneçamos pagando o aluguel, que é consenso hoje na Câmara de que não é o caminho ideal. E abrindo um parêntese, vereador, nessa questão da Humberto de Campos aí, depois se desistiu do local por causa de alagamentos que hoje não existem mais, né? Devido à obra de duplicação da Humberto de Campos que se solucionou aquele problema, e aquele terreno foi doado para entidades assistenciais, ou seja, dinheiro público que acabou ficando ali. E agora a gente tem um projeto, um terreno que também foi investido dinheiro que pode também ficar para trás, né? Tudo isso a gente tem que se levar em consideração. Por isso, a discussão é válida, importante e interessante, mas a continuidade de projetos para que se tenha a solução de um problema, isso é muito importante, né? E tem que sempre ser prioridade, né? E mais, né, Jorge? Aí pegando especificamente a proposta que foi trazida pela mesa diretora atual, pelo presidente Ito, nós precisamos levantar alguns questionamentos, e eu fiz isso ao próprio presidente vereador Ito, antes mesmo de fazer a minha manifestação na tribuna, de que eu acho pouco provável que aquele imóvel possa ser destinado à Câmara de Vereadores, porque lá em 2021 ele foi adquirido com recursos públicos municipais da educação, que contaram para que o município atingisse os 25% de investimento na educação, que são investimentos que são regidos aí pela nossa Constituição Federal. Então eu acho pouco provável que esse imóvel nessa condição agora possa ser totalmente desviado da sua intenção inicial, que, como o empenho da compra diz, esse imóvel está sendo adquirido para que seja aqui construído a Casa do Professor, a sede da Secretaria Municipal de Educação, que hoje também paga aluguel na Rua Paraíba, a sede do SEMEA, que é a educação especial do nosso município, que também paga aluguel ali na Rua Humberto de Campos, ao lado da AMP. Então, ali seria um centro da educação pública municipal de Blumenau. Uma grande possibilidade de nós fazermos ali capacitações para os nossos servidores. Então, volto a dizer, diante de toda essa questão burocrática, eu acho pouco provável que haja a possibilidade jurídica de agora simplesmente se doar aquele terreno para a Câmara de Vereadores, sob a hipótese até de se abrir um precedente perigoso, porque daqui a pouco os municípios podem começar a comprar imóveis inicialmente com a justificativa de que ali será construída uma escola, um CI, e depois de algum tempo destinar isso para uma outra finalidade, outro fim, né? E justificando isso naquele momento com o recurso da educação. Então, volto a dizer, eu acho que o Tribunal de Contas não vai permitir isso. E é importante também, porque houveram alguns questionamentos, mas por que o imóvel foi comprado em 2021 e até agora não foi feita a reforma? Porque, Jorge, por uma questão simples, não tinha a mínima condição de eu, enquanto gestor público, visitando e conhecendo cada uma das 131 unidades como eu conheço, dar prioridade primeiro para a sede da Secretaria Municipal de Educação do que fazer reformas como nós fizemos nas nossas unidades. A nossa rede pedagógica é maravilhosa, eu acabei de vir da Vila Germânica, onde nós, ao longo do dia de hoje, na parte da manhã e da tarde, estamos recebendo os nossos profissionais de educação, 2.500 na parte da manhã, 2.500 na parte da tarde. Nossa rede pedagógica ela é maravilhosa, mas nós temos ainda problemas estruturais muito significativos. Nós avançamos bastante, foram 150 milhões de reais investidos nos últimos 2 anos, mas nós precisamos ainda continuar avançando. Então, como gestor, eu não me senti confortável em primeiro arrumar a minha casa da secretaria, em detrimento a tantas unidades que nós tínhamos, que choviam dentro, que tinham problema de mofo, que as nossas crianças, cada chuva tinha que ser transferidas de um local para o outro, que quando o professor tinha problema estrutural, tinha que botar um balde, porque tinha goteira dentro de sala de aula. Então, eu preferi preconizar
essas unidades. E foi isso que a gente fez. Então, num momento oportuno, nós já estamos listando também o projeto para a reforma daquele imóvel e eu espero que a Secretaria Municipal de Educação dê continuidade a esse planejamento, porque também a nossa sede da Secretaria hoje, ela paga aluguel, ela não tem acessibilidade, ela está pequena para o tamanho da Secretaria de Educação de Blumenau, a gente precisa dar conforto aos nossos servidores. Ou seja, não dá para arrumar um problema em detrimento ao outro, né? Porque se resolveria o problema da Câmara e manteria o problema dos aluguéis da educação. Exato. A discussão eu acho que é importante, é válida e deixa sempre em evidência a necessidade de se arrumar uma solução para a sede própria da Câmara de Vereadores. A cada 2 anos a gente discute isso com a mudança do presidente da mesa diretora. Mas a continuidade de um projeto pode e deve ser a solução para isso, né? E eu também concordo com o senhor que o projeto ali do Centro Histórico é um projeto muito interessante, porque não só resolve o problema da Câmara, como a Câmara deixa um marco para a cidade de Blumenau e para a população de Blumenau. Eu concordo perfeitamente com você, Jorge. Acho que uma Câmara de Vereadores da terceira maior cidade do estado, numa transversal, no final de uma transversal da Rua Amazonas, não condiz com a pujança da nossa cidade. Eu acho que ali na Rua das Palmeiras, diante da compra desse terreno, que é bom a gente lembrar aos ouvintes da Rádio Itaberá, foram 8 milhões de reais que foram investidos para a compra do terreno, para a finalidade da construção da sede própria. Tem o projeto tem também, o projeto teve investimentos. Que até é um projeto interessante do ponto de vista turístico, porque tem um parque ciliar. É importante nós salientarmos, quem conhece ali a Rua das Palmeiras, do mausoléu até o Angelone, só tem um imóvel no meio de toda essa gleba que não é pública. O resto tudo são terrenos públicos. Então o projeto da construção da Câmara é muito maior do que só a sede da Câmara. É um projeto turístico, é um projeto para entregar para a cidade, um parque ciliar ali, uma interligação com a Rosenplatz, que é ali atrás da Fundação Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura, e que dará a possibilidade do cidadão blumenauense transitar por toda aquela área ali. Então eu acho, nesse momento, que nós não precisamos ter pressa. Já esperamos tanto para que a sede própria acontecesse, nós precisamos, nesse momento, ter a tranquilidade de poder construir uma sede que seja melhor para a cidade, e não em detrimento à vaidade ou qualquer outra questão que possa haver, superando o melhor para a cidade de Blumenau. E, ao mesmo tempo, entregando, né, um novo equipamento, né, de lazer para a população também, que é muito importante. Vereador, qual vai ser o seu comportamento na Câmara de Vereadores? O senhor é aliado ao novo governo, né? E como é que o senhor vê essa indecisão em se anunciar o líder do novo governo? O senhor estaria disposto a novamente ser líder do governo, vereador? Bom, Jorge, primeiro é importante nós lembrarmos, né, nós estamos na chapa vencedora da eleição, o prefeito Egídio Ferrari, nós do PSDB cedemos a nossa pré-candidata a prefeita, Maria Regina, para compor a chapa com o prefeito delegado Egídio Ferrari, uma chapa vitoriosa em primeiro turno aqui na cidade. Então, isso teve um impacto importante, a participação do PSDB, abrindo mão do seu projeto partidário para poder compor esse projeto do prefeito Egídio, do Partido Liberal, para que isso acontecesse ainda em primeiro turno. Então, tenho um compromisso, né, com os meus eleitores, quando fui de casa em casa, pedi votos, tanto para mim como vereador, como para o delegado Egídio, para a vice-prefeita Maria Regina, nos comércios da nossa cidade. Então, tenho essa responsabilidade de ter avalizado esse governo que hoje está colocado aqui na cidade de Blumenau. O meu comportamento vai ser pelo bem da cidade, o meu comportamento vai ser pelas pautas em favor das pessoas, como sempre fiz, né, nas minhas posições, que sempre tomei na Câmara de Vereadores, sempre pautado aí no melhor para a cidade de Blumenau. Com relação
a liderança do governo, confesso que me chamou um pouquinho a atenção. Eu não me lembro, sinceramente, eu acompanho a política blumenauense desde a época em que o meu pai era vereador, lá de 93 a 96. Sempre tive muita curiosidade com relação aos representantes da nossa cidade, e não me lembro um início do ano legislativo em que o prefeito não tivesse já indicado o seu líder de governo. Eu também não sei dizer se é um fato inédito, né? Mas pelo menos há um bom tempo isso não acontecia. Exato. Né? Então, eu acho que, né, o prefeito está querendo fazer isso com o maior zelo possível, está querendo buscar aí um líder que tenha a maior proximidade com o governo. Eu acho que ele deve fazer isso aí nos próximos dias. Já tive o honroso papel de líder do governo, né, do ex-prefeito Napoleão, do ex-prefeito Mário Hildebrand. É uma tarefa bastante árdua, porque além de você ter que cuidar das suas demandas enquanto representante, que acontecem diariamente por parte da população, você também tem que ser um intermediador das demandas dos outros 14 vereadores com o governo público municipal. Então é uma sobrecarga bastante grande e que, como eu disse, não faz sentido, né, eu, nesse momento, priorizar a minha família saindo da Secretaria Municipal de Educação, que é a minha paixão, que é o que me dá brilho nos olhos, para assumir uma responsabilidade tão grande quanto na Câmara de Vereadores. Então, pessoalmente, nesse momento, né, eu não estou disposto a assumir essa responsabilidade, mas eu tenho a certeza, né, que tanto o prefeito Egídio, a vice-prefeita Maria Regina, as cabeças pensantes aí à frente da Prefeitura Municipal de Blumenau vão encontrar uma saída logo, logo para essa questão. Obrigado, vereador, pela participação do senhor, né? Seja sempre bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Jorge, eu que agradeço mais essa oportunidade de conversar aí com a sua audiência, falar um pouquinho da nossa trajetória, do que a gente conseguiu já realizar, do que nós estamos trabalhando para fazer aqui pela nossa cidade, e coloco à disposição o nosso gabinete 112 na Câmara de Vereadores, o nosso telefone WhatsApp 99915 4545, para que a população blumenauense também possa entrar em contato buscando a solução das suas demandas. Um grande abraço a você e muito obrigado pela oportunidade. Vereador Alexandre Matias, do PSDB, conversou com a gente.